Olá, meus queridos. Vamos iniciar a aula sobre a Revolução Neolítica, através de um esquema mental que tornará a sua compreensão muito mais fácil. Primeiramente, muita atenção para o que eu estou indicando aqui na tela. Falaremos sobre a Revolução Neolítica. Em verde, vocês vão observar que trata do período paleolítico, isto é, o período anterior ao ano de 10.000 anos antes de Cristo. Portanto, o período da Pedra Lascada. Em amarelo, estaremos situando o período de transição, entre mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo. E em vermelho, como está aqui, em vermelho, estaremos situando o período neolítico, ou período da Pedra Polida. Quais as principais características? Tanto no período paleolítico, na transição e no período neolítico. Isto é, as principais características de acordo com o que está sendo tratado. Esse primeiro esquema trata da Revolução Neolítica e suas principais características. Então vamos lá? Primeiramente, observem em verde. Nomandismo é o período paleolítico, também chamado período da Pedra Lascada. O que é ser nômade? É mudar de uma determinada região para outra, consumir os recursos daquela região, até que eles se tornem escassos e que eu vá para outro lugar. Nesse período, eles são apenas caçadores, pescadores e coletores. Eles quem? Os nômades, os hominídeos, os homens primitivos. Tudo em forma de obtenção de alimentos para a sua própria sobrevivência, que nós chamamos de autossubsistência. Muito bem, era assim que funcionava. Foi nesse período que descobriu-se a utilização do fogo, para o aquecimento dos alimentos, o cozimento, o aquecimento dos grupos em períodos frios. Nesse período, esses povos hominídeos saem das cavernas e vão morar em grupos, na forma de pequenas aldeias que migravam, isto é, mudavam de lugar à medida que os recursos diminuíam naquela região. Só que com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, o que aconteceu? A qualidade de vida, digamos, o desenvolvimento das técnicas de caça, pesca e coleta melhoraram. Então melhorou-se o padrão de vida, a qualidade de vida, a obtenção de alimentos. Ora, vejam bem, a carne possui ácido graxo. E cada vez que eles se tornavam melhores caçadores e melhores pescadores, consumiam carne. A carne cozida, ela libera ácido graxo, permitindo o desenvolvimento do cérebro e das atividades cognitivas. Com isso, esses povos hominídeos começaram a desenvolver técnicas mais surpreendentes e de adaptação ao meio ambiente, tornando espécies cada vez mais adaptadas. Portanto, sobreviveram, melhoraram-se e, consequentemente, a população cresceu. Se vocês observarem nessa linha aqui, ocorrerá um aumento do crescimento populacional, também chamado de crescimento demográfico. O que é densidade demográfica? Nível de concentração populacional por quilômetro quadrado, ou metro quadrado, tanto faz. Aquelas aldeias que ficavam mudando de um lugar para o outro, começaram a ter um número cada vez maior de populações, de pessoas consumindo os recursos naturais. E, consequentemente a isto, o tempo de permanência desses grupos tornou-se menor. Os alimentos tornaram-se mais escassos. A consequência disso é que ocorre um processo de adaptação a esse meio ambiente. São aqui, ó, a agricultura e a domesticação dos animais. Nesse momento,
os caçadores, pescadores e coletores aqui, ó, continuavam a exercer suas funções, mas elas estavam em decadência. Isto é, elas vão deixar de existir? Não. Mas elas vão começar a ser substituídas por uma forma de sobrevivência. Segundo alguns antropólogos e paleontólogos, que são as pessoas que estudam os povos da antiguidade, os povos muito antigos, foi a mulher, né? Foram elas que perceberam, observaram as sementes caindo no chão e brotando. E daí elas começaram a produzir isso, repetir isso. Percebendo que dava certo, os homens, através do uso da força, começaram a desenvolver isso em larga escala, mostrando o papel importantíssimo da mulher no desenvolvimento e no surgimento da agricultura. Ótimo, vamos produzir cereais. Com esses cereais, né, legumes, frutas, enfim, cereal, trigo, cevada, centeia, eu vou produzir o quê? Pão. Com isso eu vou poder pegar aquele animal que antes eu só caçava para ter carne, ou leite, ou couro, para produzir os agasalhos, as roupas, para eles se vestirem no frio. Agora vou poder domesticá-los e, consequentemente, fazer com que, na reprodução dessas espécies de animais domesticados, eu tenha ovelha, cabra, cavalo, burro, égua, boi, vaca, animais como cachorros, aves, pássaros, enfim. E aí eu consigo diversificar o quê? Não só a minha dieta alimentar, isto é, aquilo que eu como, como também vai começar a sobrar alimento pra caramba. Olha, a qualidade de vida nesse momento vai dar um salto. E aí as sociedades que lá no Paleolítico elas eram nômades, agora se tornam sedentárias. Aqui, ó, gente, no vermelho. Sedentarismo, período neolítico, também chamado de período da pedra polida. Temos aqui, ó, legislador, que é também protetor. Isso é extremamente importante, porque agora nós temos legislador, que é protetor, fiscalizador, produtor, comerciante, caçador, pescador, coletor, que continuará existindo. O que é esse legislador? O que é esse protetor? O que é esse fiscalizador? Quem que é esse produtor e esse comerciante? Ora, vamos ter agora aldeias que se fixaram em determinada região. Eles vão ter que se proteger contra invasões. Eles vão ter que se organizar através de leis, normas, regras de convivência social. Eu vou ter que criar gente para proteger, gente para fiscalizar se a sociedade está organizando, está funcionando direitinho. Então o que acontece? Do verdinho, do amarelo para o vermelho, a convivência social tornou-se mais complexa. Ela tornou-se mais complicada. Vão surgir agora informações novas que eu vou passar para vocês nos próximos gráficos, no próximo esquema mental, de acordo com esse, seguindo a mesma regra. O verde é período paleolítico, o amarelo é transição, observem as setas, e o vermelho é o período neolítico. Gente, só para falar mais um pouquinho sobre o neolítico, simples. Legislador é quem faz lei. Protetor são os exércitos, os guerreiros. E o fiscalizador? Ora, aquele que vai cobrar imposto. Porque se eu pensar, se eu estou produzindo muito e sobra, o que eu vou fazer com essa produção que vai sobrar? Eu vou vender. Aqui, ó, excedente de produção, compra e venda. Eu vou vender. Eu vou ganhar din-din, vai surgir dinheiro, vai surgir moeda, vai surgir o ouro, a prata, o diamante, o bronze, o cobre, enfim, os metais. E deles, os metais preciosos. Que é cena para o nosso próximo capítulo, que é o surgimento das cidades. Um abraço do professor Alexandre e até lá!